Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós daremos continuidade ao estudo das propriedades coligativas e hoje nós veremos um gráfico muito interessante, né? Que é um gráfico da análise de estado físico, né? Sólido, líquido e gasoso, conforme a pressão e a temperatura a qual um composto está submetido, tudo bem? Então olha só, esse diagrama aqui, né, que nós chamamos de diagrama de fases, ele é um gráfico onde nós temos a nossa pressão, né, no eixo Y e nossa temperatura no eixo X, tudo bem? E a gente vai modificar as fases de uma determinada substância conforme a pressão e a temperatura, beleza? Então vamos lá. Galera, quando eu tenho uma situação a qual eu tenho temperaturas muito pequenininhas, né, e eu tenho pressões muito elevadas, né, esse composto vai ser encontrado no estado sólido. Tudo bem, galera? Quando eu tenho elevadas temperaturas e quando eu tenho baixas pressões, essa substância vai ser encontrada no estado vapor. E quando eu tenho meio termo, essa substância é encontrada no estado líquido. Tudo bem, galera? Então, olha só. A cara desse gráfico aqui sempre vai ser basicamente a mesma. Tudo bem? Cada substância, né? Então, água, dióxido de carbono, enfim, cada substância, né, cada composto vai ter aí um gráficozinho de diagrama de fases, tudo bem? Que vai ser às vezes um pouquinho diferente um do outro, mas a cara básica dele sempre vai ser a mesma, né? Você vai ter aí 3 linhas e você vai ter sempre nessas mesmas posições sólido, líquido e gasoso. Então isso você não precisa se preocupar. Se você lembrar que sólido, né, é para cá, o líquido é no meio termo e o vapor é aqui embaixo, aí você sempre vai encontrar essas 3 fases, tudo bem? O que é importante aqui é a gente saber identificar os pontos em cada gráfico desse, e é para isso que eu coloquei esses pontos aqui, né, colocados de A até H, tudo bem? Então vamos lá. Essas linhas aqui, que são em vermelho, são chamadas linhas de equilíbrio. Linhas de equilíbrio, tudo bem? Por quê? Já a gente vai ver isso. Olha só, quando tem aqui uma substância nesse ponto A, nesse ponto A, esse composto está submetido a uma determinada pressão e está submetido a uma determinada temperatura. Nessas condições de pressão e temperatura, ela vai se encontrar no ponto A, no estado sólido. Tudo bem? Galera, em qualquer ponto, olha lá, hein? Em qualquer ponto, dentro desta faixa aqui, a substância estará no estado sólido, tá? Não é só nesse ponto não, em qualquer ponto dentro dessa faixa, tá? Sem encostar na linha. Não pode ter encostado na linha, ficou claro? De novo, não pode ter encostado na linha, mas em qualquer ponto dentro dessa faixa aqui, a substância estará no estado sólido. Vamos supor agora que eu mantenha aí basicamente a pressão, né, do mesmo jeito e eu aumente a minha temperatura, até encostar na minha linha. Quando eu encostei nessa linha, né, que chegou nesse ponto B, é um ponto de mudança de estado físico, é um ponto de transição entre fases. Que fases? Entre o estado sólido e o estado líquido, tudo bem? Então aqui você vai ter um equilíbrio entre fases, você vai ter 2 fases coexistindo. Então neste ponto B, você vai ter um equilíbrio, e é daí que está o nome linhas de equilíbrio, tá? Você vai ter um equilíbrio entre sólido e líquido. Tudo bem, galera? Vamos supor que eu continue aquecendo. Essa substância sai totalmente do sólido, né? Ela deixa de ter sólido e passa a ter somente o quê? Líquido. Então, no ponto C, né, essa substância passa a ser líquida. Tudo bem? Então, vamos lá. Passei aqui para o meu ponto C. Agora, vamos supor que eu mantenha a temperatura aí basicamente a mesma e eu diminuo a minha pressão até chegar no ponto D. No ponto D, eu encostei na linha, não encostei? Então, se eu cheguei aqui no ponto D, eu vou ter um equilíbrio entre fase de líquido e vapor, tudo bem? Então, eu vou ter aqui um equilíbrio entre líquido e vapor, beleza? E aí, lembrando que se eu encostei na linha, eu vou ter um equilíbrio entre fases, tudo bem? Então, essa linha aqui, que é a divisória entre o líquido e o vapor, em qualquer ponto desta linha aqui, você vai ter um equilíbrio entre líquido e vapor, beleza? Agora, se eu tiver só nessa faixa aqui, sem encostar na linha, eu vou ter só líquido. Se eu tiver só nessa faixa aqui, eu vou ter só vapor, beleza? Então, se eu cheguei aqui nesse ponto E, eu vou ter minha substância, meu composto apenas no estado vapor. Tudo bem? Ah, professor, qual é a diferença entre vapor e gasoso?
Já vou falar, é muito interessante essa diferença, tá? Se eu passar do E para a substância, se eu passar do E, né, do ponto E para o ponto F, né, eu diminuo minha temperatura até encostar nessa linha divisória entre o sólido e o vapor, significa que eu vou ter um equilíbrio entre quem? Entre o vapor e o sólido. Então eu vou ter aqui um equilíbrio entre fases, que é vapor e sólido. Tudo bem? E aqui nesse ponto? Nesse ponto aqui, que é o G, ele vai estar apenas no estado sólido de novo. Não é? Então eu voltei aqui para o meu estado sólido. Tudo bem? Ótimo. Então, vamos lá. Só para a gente revisar, né? Em qualquer faixa dentro, né, desses caras aqui, sem encostar na linha, eu vou ter a substância no estado sólido. Em qualquer faixa aqui dentro dessa fase, sem encostar na linha, eu vou ter a substância no estado líquido. Dentro dessa faixa aqui, no estado vapor. Beleza? Sem encostar na linha. Caso eu encoste na linha, nesta linha aqui vai ter um equilíbrio entre sólido e vapor, né, uma transição entre fases. Nesta linha aqui é o divisório entre sólido e líquido. E nessa linha divisória aqui entre líquido e vapor. Beleza? Também, professor, e esse ponto aqui que é o H? Ah, esse ponto H é muito interessante. Perceba que é justamente fica tripartido as nossas linhas, né? Então, neste ponto aqui, galera, eu vou ter o chamado ponto triplo. O que é o ponto triplo? O ponto triplo é o ponto onde você tem três fases coexistindo. Você tem sólido em equilíbrio com líquido, líquido em equilíbrio com vapor. Você tem as três fases coexistindo, né? Você tem ali tudo ao mesmo tempo. Muito interessante, né? Você pensar as três fases ao mesmo tempo, né? Então, você tem aqui o chamado ponto triplo. Tá? Vou fazer aqui direito. Ponto triplo. Galera, cada substância tem o seu ponto triplo. Beleza? Então, para cada substância diferente, vai ter uma determinada condição de temperatura, né, e pressão, a qual você terá a sua substância no ponto triplo, né, a qual você vai ter as três fases coexistindo. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos lá. Nós temos aqui então essas três linhas, né, que são chamadas linhas de equilíbrio. E olha só que interessante. Qual é a diferença entre o vapor e o gás? Né? Galera, se você for seguindo essa linha de equilíbrio aqui, você vai ver a pontinha aqui dela, né, que vai ser esse pontozinho aqui, né, que é o final da linha divisória entre o líquido e o vapor. Né? Este ponto aqui é o chamado ponto crítico. O que é o ponto crítico? Isso é muito interessante. Galera, o ponto crítico, né, vai ser determinado por uma determinada pressão, que é chamada pressão crítica, e uma determinada temperatura, que é chamada de temperatura crítica. Tudo bem? Que eu vou colocar aqui como TC, que é a nossa temperatura crítica. Ok? Galera, olha só. Se eu tenho aqui uma determinada substância no estado vapor, né, a uma determinada temperatura, e eu pego essa substância e eu aumento a pressão dela. Né? Eu pego esse determinado composto e eu aumento a pressão sobre ela. Você percebe que eu passei do vapor para o líquido. Então eu simplesmente consegui liquefazer o meu vapor apenas aumentando a minha pressão. Mas vamos supor que eu tenha este mesmo composto a uma temperatura acima da temperatura crítica. Vamos supor que eu tenha neste ponto aqui, ó. Percebe que ele está acima da temperatura crítica, né? Lembre-se que essa temperatura crítica é determinada pelo ponto crítico, tá? Então esse ponto crítico, basta você traçar uma linha reta e pum, você acha a temperatura crítica, tá? Então, se o seu composto está acima da temperatura crítica, né, ela deixa de ser vapor e passa a ser gás. Mas qual é a diferença entre o vapor e o gás? É aí que está, e olha só que bonito. Se você aumentar a pressão sobre um vapor, você consegue liquefazer. Agora, se você aumentar a pressão sobre um gás, você não liquefaz. Você transforma ele no chamado fluido supercrítico. Olha que interessante. Um fluido supercrítico, que é um excelentíssimo solvente, é um ponto ali onde você não consegue distinguir mais a fase vapor ou a fase gasosa e a fase líquida, né? Tá tudo misturado, é tudo muito doido ali. Então, ali é um fluido supercrítico, tá? É diferente de eu falar que ele está líquido, tá, galera? Eu quero diferenciar muito esses dois pontos. Uma coisa é líquida, uma coisa é uma substância no estado líquido e outra é uma substância no estado supercrítico, tudo bem? Uma substância no ponto, né? Aliás, uma substância supercrítica,
é toda aquela que está acima desse ponto crítico, tudo bem? Então se eu peguei aqui minha substância no estado gasoso, que é aquela que está acima da temperatura crítica, e eu aumentei a minha pressão, né, acima do ponto crítico, significa que ela se tornou aqui o chamado fluido supercrítico. Tudo bem, galera? Então, ali você tem o chamado fluido supercrítico. Então, de novo, revisando a diferença, tá? Qual a diferença entre vapor e gás? O vapor, né, aquele composto da qual está abaixo da temperatura crítica, que o aumento da pressão consegue liquefazer ele. Já o gás está acima da temperatura crítica e o aumento da pressão não liquefaz ele, apenas transforma ele num fluido supercrítico. Tudo bem? Para você liquefazer um gás, é necessário você diminuir a temperatura, né, assim, de passar da temperatura crítica, né, voltar. Então é necessário que você diminua a temperatura e aumente a pressão. É necessário que você modifique os dois. Enquanto no vapor, basta aumentar a pressão. Essa aqui é a grande diferença. Tudo bem? Galera, cada substância tem o seu ponto crítico, cada substância tem o seu ponto triplo, tudo bem? Tem a sua pressão crítica, a sua temperatura crítica e etc. Tudo bem? Então, por exemplo, o CO2, o dióxido de carbono, tem ali na faixa dos 30 e poucos 37 graus Celsius a uma pressão de quase 40 atm. Né? Então, se você tiver nessa pressão, nessa temperatura, você vai ter aí o seu ponto crítico. Você vai ter um fluido supercrítico do dióxido de carbono, por exemplo. Já a água é muito alta. A água é mais de 300 graus Celsius, né? Mais de 100 atmosferas, então é muito alto. Tá? Então, assim, o que eu quero dizer é que cada substância é sua, não precisa decorar esses valores, mas tem que saber, e isso é fundamental, que eu quero que vocês consigam identificar cada ponto desse. Isso é necessário e isso que eu quero que vocês consigam fazer, ok? Identificar o ponto crítico, o ponto triplo, saber em que estado cada substância está em cada ponto do gráfico, isso é o que é importante. Tudo bem, galera? No demais era isso, é um gráfico muito interessante, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.